um contorno ainda maior, né, de violência. Então, para a gente agora entender o que é que pode acontecer com as candidaturas, tanto de Datena como também de Pablo Marçal, após esse episódio, a gente vai conversar aqui no estúdio com a advogada eleitoral, Jamile Coelho. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui junto com a gente. E agora, Jamile, né, depois desse episódio triste, trágico, porque infelizmente, né, o que acaba refletindo como está esse processo eleitoral lá em São Paulo, o que pode acontecer com as candidaturas? Oi, boa tarde a todos e a todas. Ainda estamos de tarde, né? Isso. É uma cena realmente que repercutiu e está reverberando no Brasil inteiro e trazendo muito de como está a eleição de São Paulo. Para a eleição, esse pleito de 2024, eu não vejo, em princípio, maiores consequências. A gente vai ter aí uma consequência política, né? Caberá aí aos eleitores entenderem quem é que dispensou o pior papel. Porque, infelizmente, isso é um reflexo de violência. De violência, de como estão dois homens. Né? Temos ali a Tabata, né? Também estava ali no debate. Tem dois homens, um sendo chamado de outra coisa que não seja homem, você não é macho, você nem para fazer isso, arregão, acho que foram essas as palavras. Mas, eleitoralmente, a gente não tem, juridicamente, uma consequência imediata. Como você bem falou aí, a gente vai ter o crime de injúria, né, que vai ser apurado, vai ter o lesão corporal, mas essa lesão corporal, muito provavelmente, vai abrir a investigação, vai ser de natureza leve, porque não tem incapacidade permanente, afastamento do trabalho, ou perda de membros. E essa pena não é muito grande, ela é de 3 meses a 1 ano. Ela pode ser reduzida até 1/6 se o juiz entender aí mais para frente, depois da investigação, ainda que tenha sido ao vivo, que ela foi, o candidato Datena ele foi impelido a fazer isso. O candidato Marçal ele já vinha provocando Datena em diversos sentidos. Né? E há quem diga que se ficou com pena da cadeira. Por quê? O que está acontecendo? Infelizmente, está um cenário de barbárie. Foi a violência física, essa violência ela não se pode, não tem desculpas para ela, não tem escusas. A gente não pode nem dizer que é uma legítima defesa, porque não existe mais aqui a legítima defesa da honra quando você vai para a violência, você ultrapassa todos os limites. Mas, realmente, houve uma provocação, e houve uma provocação, acho que, inclusive, anunciada. Sim. O candidato Marçal ele já foi preparado para montar aquele cenário, pelo menos isso é o que os especialistas em ciência política estão dizendo. Juridicamente falando, Mara, não tem uma consequência imediata. Pode ter até para os próximos pleitos, porque uma das questões, uma das hipóteses de inelegibilidade é uma condenação criminal. Sim. Mas, a depender também, esse crime ele pode ser considerado de menor potencial ofensivo. E o crime, se for considerado de menor potencial ofensivo, ele não tem o alcance para tornar o Datena inelegível no próximo pleito. E digo no próximo pleito porque o que rege as nossas eleições é a ampla democracia e a ampla liberdade de alistamento. Você se candidata. São hipóteses muito restritivas para você não se candidatar. Então, só vai ser realmente apurado, e se tiver um trânsito em julgado, com todas aquelas, com devido processo legal, e aí pode ser que, em havendo uma condenação criminal, o candidato Datena, ele fique inelegível, ou até o próprio Pablo Marçal, já que existe aí uma denúncia, né, uma notícia-crime do Ministério Público de parte a parte. Nesse pleito, eu não consigo vislumbrar. Vai caber ao eleitor, diante desses candidatos, se vai depositar a confiança do seu voto neles. Porque eu sempre digo, seja para o Legislativo, seja para o Executivo, todas as vezes que a gente vai na urna e aperta lá o númerozinho, e que bom que a gente consegue fazer isso, Sim, né? Que bom que a gente tem, né, hoje essa oportunidade. Que bom que a gente tem essa oportunidade de eleições diretas, todas as vezes, que é muito importante que o eleitor tenha isso em mente, que ele vai na urna, ele está ali conferindo um mandato. É a mesma coisa, eu sou advogada, quando um cliente chega no meu escritório e confere uma procuração para mim. Ele confere uma procuração para mim para eu falar por ele. Na hora que a gente está elegendo o nosso representante, nós estamos ali conferindo uma procuração, seja, neste caso, para o prefeito de São Paulo, ou prefeita, seja para um vereador, uma vereadora, a gente está conferindo uma procuração para essas pessoas falarem em nosso nome. Então, eu acredito que a repercussão é muito mais no campo da ciência política e no que o eleitor vai entender do que é que ele quer para a cidade dele, do que hoje, juridicamente, para as próprias candidaturas de ambos. Jamile,
a gente acaba, né, enquanto eleitores, vendo realmente que durante esse período eleitoral os ânimos eles acabam ficando muito acirrados durante a disputa, né, e aí acabam ali sempre saindo algumas ofensas pessoais, que foi, por exemplo, o caso, né, que acabou culminando na situação lá em São Paulo. E você falou algo que realmente a gente tem observado, que mesmo sendo um pleito eleitoral lá em São Paulo, mas como ele tem realmente essa repercussão. É a maior cidade do país, né? O maior colégio eleitoral. Isso. E tem essa repercussão realmente a nível nacional, a gente acaba acompanhando, até mesmo muitas vezes sem querer. E realmente isso é algo que já vem tendo uma construção, essas provocações do Pablo Marçal em relação ao Datena. Na área eleitoral, tem como já entrar com alguma ação para tentar impedir com que isso acabasse sendo agravado? Sim, as eleições, ela é regida pela Lei 9.504 de 97, que é o que a gente chama de eleições gerais. E com essas eleições, e diante dessa lei e também do Código Eleitoral, nós temos as resoluções que o TSE baixa todos os anos para organizar procedimentos específicos. Então, nós temos leis, ações específicas, que é o que a gente chama de ações tipicamente eleitorais. Então, nós temos ação de impugnação do registro de candidatura. Hoje, por exemplo, no TRE tem 30 e poucos processos para ser julgados sobre registro de candidatura, porque você tem um prazo para fazer isso, né? Se a pessoa tem a condição de elegibilidade ou se não apresenta uma condição de elegibilidade. Esse é o caso que não é para agora, por exemplo, da Datena do Marçal, na próxima. A gente tem uma ação de investigação judicial eleitoral, a gente tem recurso contra a diplomação e nós temos, nesses casos específicos, mais o direito de resposta ou a representação. Muito do que é feito hoje é feito em rede social. Sim. Então, nós temos ações específicas, principalmente para essas questões de injúria e de difamação, que é você imputar ao outro um crime, ou uma conduta ofensiva, ou uma coisa que vá contra a moral e os bons costumes. Nós temos esse direito de resposta. Então, no horário eleitoral gratuito, que é aquele espaço ali cedido pelo governo, porque é pelo governo mesmo, já que as emissoras elas têm isenções de algumas taxas e impostos por cederem esse espaço, né, que na televisão é à tarde e à noite, e as pequenas inserções, os advogados, as partes, elas têm como entrar contra o outro advogado para pedir o direito de resposta. E aí você dá a resposta no programa eleitoral do outro. Você não perde o seu tempo no seu programa para responder aquela agressão. Você rouba, né? Você pega um pedacinho do programa eleitoral da parte adversária. E hoje a gente tem visto muito que as redes sociais é um produto muito forte e é um produto muito forte utilizado pelo Pablo Marçal. Sim. Ele vive do caos, né? Para os cientistas políticos, eles falam muito, isso é o modus operandi dele. Ninguém sabe se isso realmente foi premeditado, não se sabe se ele queria chegar a isso, porque depois a gente vê a cena ali de máscara, né? Na ambulância. Na ambulância, exatamente. Assim, eu fui correndo e fico triste, porque seria, né, cômico se não fosse trágico. Mas eu acho que essa é exatamente a dualidade de nós brasileiros, né? Quando a gente enxerga realmente esse pleito eleitoral específico. Exatamente. Então, assim, nas redes sociais a gente também tem visto decisões dos tribunais, já em grau de recurso, porque nessa eleição, quem dá a primeira palavra são os juízes do primeiro grau. São os juízes das zonas eleitorais. Então, tem juízes lá em São Paulo responsáveis pela propaganda. Então, nas redes sociais você consegue derrubar uma rede social, né, que se tiver em comportamentos reiterados, você consegue fazer, o juiz consegue fazer com que a parte coloque no seu perfil do Instagram, enfim, o Twitter ainda, né, o X não está ainda funcionando, no Facebook ou no YouTube, com o comando judicial dá essa resposta. Então, eleitoralmente, tem essas questões de respostas, mas eu não vejo nada que ataque a candidatura em si. Certo. Vai depender muito do eleitor, e isso é um alerta, né, de entender de pessoas que gostam do caos, de pessoas que gostam de chamar a atenção, assim, não tô fazendo propaganda, nem desmerecendo nenhum candidato, mas é importante que o eleitor entenda no que ele está depositando seu voto. Sim. Porque é um fato, a minha filha tem 12 anos e hoje de manhã ela me perguntou, mãe, o que aconteceu? Porque foi a primeira coisa que apareceu na minha internet. E ela não é uma pessoa que, com 12 anos, a gente ainda não acompanha muito, apesar dela ser filha de uma advogada eleitoralista, né? Hoje à tarde o tribunal está funcionando, apesar de ser feriado, é uma coisa que reverberou muito e para todas as idades. Uhum. Então, até que ponto isso não foi uma jogada de marketing também? Sim. Né? A gente fica aí
muito... Se questionando, né? Se questionando muito e vai ficar aí no colo do eleitor mesmo fazer essa decisão. Jamília, aproveitando também a sua presença aqui, e você, né, como já atua há muitos anos na justiça eleitoral, também acaba estudando muito sobre essa área. Você falou sobre rede social. Se teve algo que na rede social o pessoal levou, foi na brincadeira, né? Todo esse episódio. Uma fábrica de memes. Uma fábrica de memes. Você até falou né, que foi, a cadeira está passando bem, será que tem uma cadeira mais resistente? Algo mais ou menos assim. Por que hoje o eleitor está enxergando tanto entretenimento, ou até mesmo está transformando esse processo eleitoral em entretenimento? A gente acabou perdendo um pouco do interesse realmente em mudar, né, as coisas, mudar o nosso estado, o nosso município, o nosso país. Olha, eu não acho que seja só uma questão do eleitor de Alagoas, nem do eleitor de São Paulo. Sim. É uma questão do eleitorado inteiro, como o Brasil. A gente ficou muito feliz quando eu digo, as pessoas que lidam com eleição, né? E eu posso dizer não como política partidária, mas como eleitoralista, realmente eu já faço eleição há mais de 21 anos como advogada, passei um tempo no tribunal como juíza, inclusive da propaganda na eleição de 2022. A gente ficou feliz quando viu que as pessoas estavam se interessando por política. Sim. Só que aí a gente foi para os extremos, a gente foi para a polarização, para situações em que famílias brigaram, né? Amigos se perderam, vínculos se perderam. E a rede social, ela veio para ficar. Isso é incontestável. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tenta colocar um limite, e a gente precisa de limite, porque rede social não é terra sem lei. Você não pode fazer tudo e qualquer coisa. Mas é um campo de comunicação que a gente precisa entender que ele veio. Então, o novo sempre vem. O brasileiro, desde os 7-1 que a gente levou da Alemanha, ele é extremamente criativo. E, às vezes, até o que podia ser para chamar a atenção, sai aí um tiro pela culatra. Mas, de alguma forma, é um jeito mais leve, talvez, de se levar à política. E, de alguma forma, também, isso vai informando o eleitor. O que é importante é que a gente entenda, e o eleitor também, e essa é a parte mais difícil, de que nada na rede social é por acaso. E aí eu já puxo para um outro viés de como a gente está sendo pautado pelas redes sociais. E aí, desde a interferência que tem em crianças e adolescentes, na formação dos saberes, da dificuldade que hoje muitos têm de fazer um e-mail ou de uma redação, porque não conseguem mais se concentrar para ler livros mesmo, porque estão ali na velocidade das redes sociais, e até do eleitor, que muitas vezes naquela bolha entende que só aquilo ali está como verdade. E o que eu sempre falo para quem eu conheço, principalmente de uma geração um pouquinho mais velha que a minha, porque as mais novas eles já estão dando aula nisso, fure as bolhas, siga quem você gosta e quem você não gosta. Siga o PL e o União Brasil e siga o PSOL e o PT, porque aí você engana o algoritmo. E não nos enganemos. O que chega para a gente, normalmente chega porque a gente segue e gosta de ouvir. É o tal do viés de confirmação. Então, é importante que a gente dê uma bugada, usando um termo bem próprio dessa inteligência artificial, dessa tecnologia, no algoritmo. A gente engane. Então, siga quem você gosta e quem você não gosta, porque aí você vai ter diversidade de informação. Se você seguir sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos veículos de comunicação, sempre os mesmos jornais que você até entende, principalmente os que são estritamente online, que têm uma mesma linha editorial, ele vai fazer o recorte e só mostrar aquilo que interessa a eles. Então, é importante para que o eleitor esteja devidamente informado, mas informado através de quem você concorda e quem você não concorda, para aí sim formar o seu convencimento. Mas que bom que as redes sociais estão aí e a gente vai ter que aprender com elas. O Tribunal Superior Eleitoral veio com uma modelagem muito forte esse ano, dando muito trabalho para juízes e para as próprias redes sociais, tanto que tem redes sociais que sequer estão participando desse processo, Sim. porque recusaram os links patrocinados. O link patrocinado é aquele que você paga para você ser disseminado, né? Para que alcance mais pessoas. E nesses links patrocinados tem que ter o CNPJ, quem pagou, quem recebeu, quanto foi, o período. E o Tribunal Superior Eleitoral, ele impôs uma agenda muito
quase complicada de seguir, porque você tem que ter um repositório de todas as publicações, inclusive das publicações que foram determinadas a retirada, ou aquelas similares. Aí entra em todo um outro debate sobre censura, sobre liberdade de expressão, mas no meu modo de ver, eu acho que a liberdade de expressão é um valor assim inegociável, porém nós temos limites democráticos. E não é terra sem lei, como eu disse, não é terra de ninguém. A gente precisa de alguns limites, inclusive para deixar o debate eleitoral de uma forma civilizada. Afinal, quem vai ficar com a caneta ali é uma pessoa que tem que ter discernimento para gerir uma cidade pelos próximos 4 anos, seja ela muito pequena, seja ela o maior colégio eleitoral do país. Jamile, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da tarde. Bem, agora é aguardar, né, os próximos capítulos aí desta novela que se chama Pleito Eleitoral de São Paulo em 2024. Muito obrigada, viu, pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui junto com a gente. Obrigada a vocês, estou sempre às ordens. Obrigada. Agora nós vamos para um rápido